Amigos, olá a todos. Uma pequena surpresa, hoje estarei com vocês. Acontece que agora a maior parte da equipe está geralmente participando de uma apresentação em uma conferência científico-técnica. É a 22ª leitura científica sobre aviação, dedicada à memória de Nikolai Borovich Chukovsky. Aconteceu que as apresentações se prolongaram e Fedor Konstantinov não conseguiu voltar a tempo, então eu conduzirei o webinar hoje. Eu, seu guia no espaço midiático do projeto de dirigíveis de nova geração, Gennady Baba, começarei dizendo que hoje discutiremos temas como o relatório em que nossa equipe participa, quais temas foram abordados e quais objetivos eles perseguiram ao participar deste evento. Certamente abordaremos o tema dos testes anteriores do dirigível Enova 01 em geral. Falaremos sobre as notícias que ocorreram recentemente. Amigos, também gostaria de pedir que vocês sejam ativos. Deixem um sinal positivo ou um comentário, para nos informar que tudo está funcionando corretamente. O som é gravado. Para entender que tudo funciona bem, começaremos. Então, vamos começar com o fato de que, mais uma vez, nossa equipe está participando hoje de uma apresentação em uma conferência científico-técnica dedicada à memória de Nikolai Borovich Chukovsky. A empresa Aeronova é um dos patrocinadores deste evento. O objetivo da participação é expandir nossa presença de maneira significativa e impactante tanto no espaço midiático quanto nos círculos restritos da aviação e aeroestação. As pessoas que se interessam por este tema, para que cada vez mais pessoas saibam sobre nós, como um boca a boca, transmitam informações e falem sobre nós. Afinal, não é raro que as pessoas nos encontrem por meio de algumas conexões, contatos ou simplesmente informações gerais na internet. Portanto, esse tipo de atividade também é útil e necessário para a empresa. Nesta atividade, temos a participação de Zubkevich Vadim Vasilievich, que faz uma apresentação intitulada Conceito do Dirigível Enova 2. A apresentação apresenta o conceito do Dirigível Enova 2 desenvolvido pela empresa Aeronova. São demonstradas novas, avançadas, inovadoras e modernas tecnologias aplicadas neste tipo de dirigível, incluindo o pouso e o sistema de controle do dirigível tanto em modo pilotado quanto em modo não tripulado. O Dmitry Sergeevich faz uma apresentação sobre as características do dirigível com qualidades aerodinâmicas aprimoradas, incluindo as estratosféricas. E, claro, Konstantinov Fyodor Sergeevich faz uma apresentação intitulada Desenvolvimento, Fabricação, Teste de estratostáticos e perspectivas de seu uso como satélites atmosféricos com economia de energia autônoma. Esses são os temas participamos. Não sei mais detalhes. Planejava obter essa informação hoje diretamente com Fyodor, mas ele não conseguiu voltar a tempo, então obteremos informações mais detalhadas mais tarde. Amigos, o trabalho continua nos lançamentos no âmbito do projeto de lançamentos estratosféricos. Literalmente ontem, houve uma reunião com especialistas da MGTU em homenagem a Baumann, que prepararam o relatório final sobre o lançamento realizado, sobre as deficiências e como o lançamento ocorreu no geral, áreas de crescimento e possíveis pontos de contato e cooperação no futuro. Portanto, o trabalho nessa direção será conduzido ativamente. Esta direção é sem dúvida interessante e importante para nós. E vemos a demanda existente por ela. Vocês, é claro, estão interessados em saber como foram os testes do nosso dirigível Anova 01.
Então, vamos passar para a parte mais interessante. É por isso que estamos aqui reunidos hoje. Na semana passada, foram realizados testes em solo do dirigível ANOVA 01. O objetivo desses testes é verificar, em primeiro lugar, a estrutura do dirigível. Verificamos minuciosamente suas características de resistência, estanqueidade, funcionamento e detalhadamente as características dos balonetes, e cuidadosamente, que também estão presentes no dirigível. E verificamos seu funcionamento e prontidão para os testes de voo. Também verificamos e instalamos o reforço do nariz. Esta é a parte frontal do dirigível, que possui uma estrutura rígida, pois enfrenta o impacto frontal com as correntes de ar e adicionalmente. E ela tem uma construção bastante rígida para resistir às correntes de ar. Além disso, nela está fixado o nó de amarração, que é usado para ancorar o dirigível ao solo de forma segura, controlado e cuidadosamente após os voos. Durante esses dias, testamos, fixamos e instalamos a empenagem traseira do dirigível, além de instalar e prender o dispositivo de leme, e também adicionalmente. A empenagem traseira serve essencialmente como estabilizador durante o voo do dirigível, proporcionando suavidade de movimento e o vetor de direção necessário. O dispositivo de leme é usado para controlar o dirigível em baixas velocidades. Quando a empenagem traseira, que possui um mecanismo de rotação, não funciona bem em baixas velocidades. O dispositivo de leme é ativado, permitindo um controle mais ágil e de forma eficiente do dirigível. Também foi suspensa a gôndola do dirigível na estrutura. Foi verificada detalhadamente a conexão de todos os componentes e peças que serão utilizados, e minuciosamente para garantir a funcionalidade e segurança de cada um deles. Ao final desses poucos dias, realizamos todos os testes possíveis que podiam ser feitos neste local, mas isso está longe de ser todos os testes. O próprio espaço era bastante pequeno. Após 3 dias, desmontamos o dirigível novamente. E está planejada a mudança para o local em Kirchhas para a realização de mais alguns testes detalhados adicionalmente. Aqui me disseram que deveriam haver imagens daqueles dias em que os testes foram realizados. Eles estão aqui, e em relação a isso, gostaria de realizar uma interação e um pequeno sorteio. Em breve, será lançado um vídeo completo de relatório sobre esses 3 dias, onde será possível conhecer mais detalhadamente como tudo aconteceu, quem participou, e ver isso de uma forma mais completa. E em relação a isso, gostaria de realizar um pequeno sorteio um momento. Este moletom incrível e de alta qualidade da empresa Solar Group será dado a quem der um like, escrever um comentário e compartilhar em sua página nas redes sociais. Ao participar, você não apenas tem a chance de ganhar este prêmio incrível, mas também ajuda. Escolheremos uma pessoa e daremos esse incrível produto, um moletom da empresa Solar Group. Amigos, ótima atividade! Participem, não apenas para ganhar o moletom, mas também porque isso ajuda na promoção do projeto, para que o maior número possível de pessoas conheça o projeto dos dirigíveis de nova geração. Saibam que eles podem participar da realização e apoiar nossa ideia, nosso projeto de diversas maneiras e com diferentes abordagens. Por isso, não deixem de nos apoiar e compartilhar o vídeo. Comentários e sejam ativos. Grande pedido.
Vamos seguir em frente. O que fazemos esta semana? Todos os testes em solo que poderiam ser realizados ali realizamos. Agora, esta semana foi dedicada ao software do sistema de controle, que será testado e utilizado no dirigível ANOVA 01. Na verdade, é uma quantidade bastante grande de trabalho. Pelo que sei, não há muitas empresas e organizações que desenvolvem software para controle de aeronaves. E considerando que os dirigíveis não são tão amplamente utilizados por aqui, tais sistemas de controle de software ainda não existem, pelo menos não ao nosso alcance. Por isso, assumimos o controle dessa questão e estamos desenvolvendo esse software por conta própria. E praticamente conseguimos. Acho que já conseguimos, na verdade. Hoje, a Amelata deveria nos dar uma resposta definitiva de que tudo está pronto e poderemos, de fato, começar a testá-lo. Portanto, de acordo com os planos futuros, agora na quinta-feira, aproximadamente na segunda-feira, provavelmente na terça-feira, planejamos nos deslocar para o local em Kirchhas, onde passaremos, acredito, alguns dias. Alguns membros da equipe terão que ficar lá durante a noite, pois o processo será bastante trabalhoso. Além disso, o dirigível precisará ser remontado e preenchido com os componentes e peças de reposição que não instalamos e testamos no primeiro local, adicionalmente. Isso não pôde ser feito porque o local lá é bastante pequeno. E testar os motores e hélices ligados era bastante perigoso. Portanto, simplesmente não recorremos a esse tipo de teste. Portanto, terça-feira, vou me responsabilizar por afirmar que, aproximadamente na terça-feira, planejamos nos deslocar para lá. Hoje e amanhã, vamos comprar os elementos necessários, os materiais de consumo necessários, incluindo o hélio, com os quais, na verdade, já vamos abastecer o dirigível. Na terça-feira, planejamos nos deslocar diretamente para o local em Kirchhas. Então, essas são as principais notícias. Informações mais detalhadas, eu acho, poderão ser obtidas do vídeo que será lançado hoje à noite ou amanhã de manhã. Então não deixem de conferir. Não se esqueçam de se manter ativos, apesar de que o inverno está chegando ao fim. Este moletom vai te aquecer em qualquer época do ano, além de ser muito legal. Portanto, participem e sejam ativos. Isso ajudará muito no desenvolvimento do projeto e, em geral, na sua visibilidade nas redes sociais e na internet. Então, vou seguir em frente. E o que vem a seguir exatamente agora? Bem, eu também mencionei que estamos trabalhando ativamente nos lançamentos estratosféricos. Isso eu já contei a vocês. Em geral, posso resumir, em detalhes, as características táticas e técnicas do nosso dirigível ANOVA 01. Lembro que será uma cópia exata do nosso dirigível ANOVA 2, que está sendo desenvolvido especificamente para testar todas as condições necessárias de operação, como operação em solo, elevação, atracação, decolagem, software, bem como o próprio sistema de controle. É uma cópia exata do dirigível ANOVA 2. As mesmas hélices, unidades de potência que serão usadas, simulam completamente o funcionamento do dirigível ANOVA 2, mas em uma escala menor. O tamanho do nosso dirigível será de 17 metros de comprimento, com um volume de 130 metros cúbicos, e o diâmetro deste dirigível na sua parte mais larga,
também conhecido como seção média, será de 3,7 metros. A velocidade deste aparelho atingirá cerca de 60 a 70 km por hora. Esta é uma informação aproximada. Obteremos dados mais precisos diretamente nos testes de voo. A carga útil-alvo deste aparelho será de cerca de 20 kg. Este também é um parâmetro aproximado. Teremos informações mais precisas depois de pesarmos todos os componentes, as gondolas, instalarmos os motores e a própria estrutura. Após isso, teremos uma compreensão de qual massa de elevação, ou melhor, qual carga útil este dirigível pode transportar. Para encher completamente a estrutura do dirigível ANOVA 01, precisaremos de cerca de aproximadamente 110 metros cúbicos desse mesmo hélio, que já praticamente compramos e que está planejado para ser entregue diretamente no local em Quirchas. A altura máxima que este aparelho poderá alcançar será de cerca de 1,5 km, mas tal altura não é obrigatória para sua operação. A altura operacional será de cerca de 500 metros. Essa altura será suficiente para testar todos os sistemas, trabalhar todos os parâmetros e tarefas necessárias que serão exigidas dele. Isso é, basicamente, tudo o que eu queria dizer. Bem, provavelmente, eu ainda acrescentaria que os objetivos estabelecidos durante os testes em solo do dirigível ANOVA 01 foram verificar as características de resistência e a hermeticidade da própria estrutura e, adicionalmente, nós verificamos isso da seguinte maneira, e vou explicar um pouco. Nós enchíamos a estrutura com ar comum até a pressão de trabalho necessária. Nossa equipe conectava a ele sensores especiais e avançados para medir a pressão interna, e durante um certo período de tempo, monitorávamos cuidadosamente como essa pressão mudava dentro da estrutura. No geral, o teste da estrutura nos satisfez. Há algumas observações que, naturalmente, levamos em consideração e continuaremos a considerar no futuro ao fabricar nossas próprias estruturas, ou na compra e produção no futuro. Mas na fase atual, para lançar o primeiro aparelho no céu, para testar com sucesso todos os sistemas de controle, pilotagem, pouso e decolagem, estamos, em geral, satisfeitos com os testes realizados. Amigos, vocês tenham perguntas. Tentarei respondê-las. Porque, para ser honesto, eu não estava totalmente preparado para o webinar de hoje e estava planejando fazer perguntas ao Fiodor, mas acabou que sou eu quem está respondendo a elas. Não hesite, escrevam suas perguntas. Se minhas competências e conhecimentos forem suficientes para respondê-las, farei isso. Enquanto vocês escrevem, posso mais uma vez tocar no tema de que também lançamos um balão estratosférico na cidade de Quirchas, que realmente despertou grande interesse tanto de nossos parceiros quanto de investidores. Todos acompanhamos enquanto ele viajava por toda a Rússia e além. No geral, pode-se dizer que o lançamento foi bem sucedido e o evento foi grandioso. O evento foi um sucesso, com uma organização impecável e uma atmosfera vibrante. Apesar de não termos conseguido estabelecer um recorde na Rússia para uma viagem ao redor do mundo, na verdade, os voos foram de fato bem-sucedidos,
e o aparelho conseguiu praticamente completar um círculo completo e retornar ao ponto de lançamento. Na verdade, faltou muito pouco. Se vocês tiverem perguntas, façam-nas, pois não sei mais o que dizer. Há muitas novidades. Recebemos também hélices dos Estados Unidos, que estávamos esperando há muito tempo. Elas são de 3 pás. Hélices de 3 pás desse formato serão usadas especificamente no dirigível Enova 2, por isso serão usadas no dirigível Enova 01. Apesar de terem vindo dos Estados Unidos, muitos estavam de fato preocupados com essa questão. Elas são de um fabricante tcheco e serão usadas no dirigível Enova 01, de 3 pás. Mais notícias. Estamos constantemente realizando reuniões de equipe. Frequentemente e regularmente encontros com potenciais parceiros e outras empresas interessadas no que a empresa Aeronova está fazendo. Eles estão interessados tanto em aparelhos estratosféricos quanto em dirigíveis de pequeno porte cúbico. A versão não tripulada, conhecida como Enova 01, já possui uma demanda considerável e crescente para o monitoramento de filmagens de foto e vídeo, especialmente em áreas remotas e de difícil acesso. Já existem alguns pedidos do público, que já foram expressos por várias pessoas, para seu uso comercial e também para outros fins. Amigos, se houver alguma pergunta, peço que as reúnam e me enviem. Vou dar uma olhada nelas no InVContact agora. VContact está tranquilo. Também em breve lançaremos um filme sobre a estratosfera, que será lançado muito em breve, fazendo alguns ajustes finais, detalhes e esboços de edição. Em breve veremos um grande filme sobre a estratosfera. Amigos, caros estimados, também agora mesmo temos Fyodor atualmente apresentando seu importante e detalhado relatório na Conferência Científico-Técnica. Mais vez lembro que estas são as 22ª leituras científicas sobre o clima. A aeronova, em particular, sobre a técnica de natação e a técnica de natação atmosférica. No século XXI, com a ajuda de satélites, estações meteorológicas, observatórios e outros, estudamos bem a composição da atmosfera, suas camadas, correntes, etc. E surgiu a possibilidade de usar de forma controlada aparelhos estratosféricos, utilizá-los como pseudosatélites graças a uma variedade de modos. Isso criou uma série de desafios que precisavam ser resolvidos para que isso pudesse ser realizado. Nossos parceiros e colegas estrangeiros estão lidando com esses desafios. Eles conseguem construir sondas que derivam por meses. Eles conseguem mantê-los em áreas designadas. Eles são mantidos nessas áreas designadas com tecnologia de alteração de altitude. Em uma altitude a corrente vai em uma direção, em outra altitude vai em outra. Ao alterar a altitude, o dispositivo pode passar de uma corrente para outra.
O tamanho da área de permanência é em quilômetros. O raio, provavelmente, é de 7 quilômetros, 10 quilômetros, 4 quilômetros. E isso permite, com precisão suficiente, basear o dispositivo e executar determinadas funções. Nas áreas remotas da Rússia, não há tais dispositivos. Toda a comunidade aeronáutica está se esforçando para criá-los. É cientificamente interessante e, em muitos aspectos, útil na prática. Então, amigos, isso foi uma transmissão ao vivo da apresentação que Fyodor está fazendo agora na Conferência Científico-Técnica. Obteremos informações mais completas e detalhadas dele assim que ele voltar completamente. E descobriremos como tudo aconteceu lá, o que de interessante ocorreu, e quais contatos e conhecimentos interessantes foram feitos após essa exposição, conferência, alguns. Então, amigos, gostaria de contar também que no dia 26 de março, que foi um dia ensolarado e agradável, eu, Vadim Vasilievich Zubkevich, que é um grande amigo meu, e Ruslan, que também é um amigo de longa data, visitamos a exposição internacional chamada Incomposite Expo. Lá, procuramos juntos por soluções e materiais interessantes que possam ser usados no futuro e até mesmo no presente em nossos modelos de dirigíveis, que nos permitirão torná-los mais fortes, confiáveis, de melhor qualidade, mais leves, possivelmente encontrar contatos e parcerias interessantes que nos permitirão avançar com sucesso nessa direção. Saímos de lá com uma grande quantidade de material publicitário diverso, com o qual Vadim Vasilievich e Ruslan ainda terão que lidar por vários dias. É bem provável que consigamos encontrar alguns contatos interessantes, embora Ruslan tenha dito que não encontrou nada novo lá. Mas quem sabe, talvez algo interessante ainda apareça. Além disso, entre outras notícias interessantes, como vocês lembram, nosso software está sendo processado e já foi possível observar alguns detalhes adicionais sobre o design visual de como será especificamente esse software que será utilizado. Este software nos permitirá tanto controlar o dirigível com um controle remoto, estando diretamente próximo a ele, como também terá a capacidade de ser controlado remotamente de maneira extremamente eficaz, segura e confiável, até mesmo com aquele pequeno simulador que temos aqui no escritório. Aliás, uma dessas tarefas para os próximos testes na cidade de Kirchhas também está em nossa agenda. Um dos pilotos, vamos chamá-lo assim, estará no escritório enquanto o dirigível estiver em Kirchhas. E é exatamente nessa configuração que vamos testar o funcionamento deste sistema. Como você pode imaginar, no futuro, esses dirigíveis não tripulados poderão ser controlados e ter sua direção ajustada estando bem longe de onde eles estão operando. Já mencionei para você sobre as novas hélices que chegaram e que serão utilizadas. Além disso, a equipe realiza reuniões gerais semanalmente, onde frequentemente verificam os prazos para as tarefas atribuídas, identificam os responsáveis por cada trabalho e frequentemente acordam novos prazos para trabalhos adicionais próximos. Isso realmente demonstra a seriedade e o profissionalismo de toda a equipe. Também me informaram que agora teremos a oportunidade de assistir ao relatório que Dmitry Sergeyevich Kell está apresentando. Então, vamos dedicar alguns minutos a isso.
E, de modo geral, como muitas vezes acontece, nós seguimos o caminho de menor resistência. E, de modo geral, como muitas vezes acontece, nós frequentemente seguimos o caminho de menor resistência. Então, este foi um pequeno trecho da apresentação de Dmitry Sergeyevich nesta mesma conferência científico-técnica. Após o retorno deles, descobriremos o que foi possível extrair após participar de uma conferência como essa. Agora, vou apresentar as perguntas detalhadas e informativas que nossos espectadores curiosos e engajados nos enviaram com grande interesse e expectativa. Então, Alexei faz uma pergunta. Assistamos Vadim Vasilievich Zubkevich. Disseram que o vídeo está pronto. Então, amigos, foi a apresentação de Vadim Vasilievich Zubkevich. Agora, vou adicionar comentários sobre a conferência. Pode ser uma pequena comunidade ou uma grande comunidade de pessoas, não sei ao certo. Descobriremos os detalhes quando a equipe retornar. Aeronautas, entusiastas da aviação. Acredito que participar de conferências como esta certamente não será em vão, pois ajuda a divulgar informações relevantes, importantes e extremamente valiosas sobre nós entre pessoas que se interessam por esta área. Isso pode nos beneficiar, fazendo com que sejamos mais reconhecidos e apareçamos com mais frequência entre essas pessoas que se interessam por este tema. Quais são as perguntas? Serão feitas cápsulas não controladas padrão com capacidade de carga de 500 e 1.000 km para criar aeróstatos a partir de contêineres levitados? Essas cápsulas serão projetadas para serem eficientes e seguras, garantindo que possam suportar condições adversas durante o transporte. Alexei pergunta parece confusa desculpas. Vamos deixar isso para o Fedor no próximo webinar. No geral, está planejada a importação de peças de reposição do exterior? Lamento, nome não indicado. Eu não posso assumir a responsabilidade por processos que ocorrerão na empresa e afirmar como será. Mas posso supor que a empresa, de qualquer forma, provavelmente tentará criar todos os processos de produção e componentes por conta própria adicionalmente. Não é possível fazer todos os componentes e peças de reposição. Em primeiro lugar, serão procuradas soluções no mercado russo, e suas características técnicas e adequação para uso em nossos dirigíveis serão verificadas adequadamente. Mas se essas não forem adequadas ou suas características não atenderem às nossas necessidades, naturalmente serão buscadas soluções no exterior. Novamente, em primeiro lugar, serão procuradas soluções em países amigos. Se não,
é bem provável que haja a necessidade de recorrer a outras soluções e alternativas. Mas a equipe entende que recorrer constantemente a essas soluções não é correto, e serão tomadas medidas adicionais e complementares para buscar soluções no nosso mercado ou produzi-las por conta própria ou adquiri-las, pelo menos, de países amigos. Essa é minha opinião subjetiva. Bled faz uma pergunta. Fedor mencionou ter mais 4 lançamentos de sondas estratosféricas. Quando está previsto o lançamento deles? Infelizmente, Bled, não posso fornecer datas exatas, mas sei que atualmente está sendo feito um trabalho ativo nessa direção. Partes da nossa equipe receberam uma série de importantes e específicas tarefas de preparação que serão usadas em nossos futuros lançamentos estratosféricos. Como eu disse, literalmente ontem houve uma reunião com especialistas da Ambalmanca, onde eles prepararam um relatório geral sobre o trabalho realizado. Foram identificadas fraquezas e falhas que ocorreram durante o lançamento deste aparelho estratosférico e foi planejado o trabalho futuro para os lançamentos adicionais em breve. Não posso mencionar prazos exatos e me parece que seria ótimo e incrível alinhá-los justamente com nossa viagem em breve para testar e lançar o dirigível Nova 01. É bem provável que eles ocorram em paralelo, mas não é certo. Talvez haja uma viagem separada especificamente para essas tarefas e objetivos. Então, temos algumas leis sobre publicidade em dirigíveis? Sobre o uso do espaço aéreo, algumas. Especificamente para dirigíveis, não tenho certeza, mas em geral, provavelmente existem conceitos gerais para aeronaves, que também se aplicarão aos dirigíveis. Mas é bem provável que sejam desenvolvidas algumas soluções legislativas específicas para dirigíveis. Desculpas, é sobre publicidade em dirigíveis. Não sou competente para responder a tais perguntas sobre publicidade em diferentes meios. Vamos anotar cuidadosamente essa questão importante e tentar respondê-la de forma abrangente e minuciosa no próximo webinar, consultando o nosso departamento jurídico especializado. Aliás, essa questão também me interessa. Boa tarde. O Nova 01 será equipado com luzes de navegação e quais devem ser elas? Claro, essas luzes estarão presentes. Em uma reunião recente no conselho da nossa equipe, essas questões foram discutidas, a localização dessas luzes, e essas questões foram incluídas nas futuras, digamos, revisões que serão feitas no próprio dirigível. Mas isso, ao que parece, dizia respeito ao dirigível Nova 2. Em relação ao Nova 01, é bem provável que elas realmente devam estar presentes, se esse dirigível for planejado para operar durante a noite. Mas no estágio atual e durante os testes deste dirigível Nova 01 em Tirchas, pelo que sei, não teremos essas luzes. Não vamos deixá-lo ir muito longe. É provável que os primeiros voos sejam feitos com uma corda para que ele não se afaste muito de nós por enquanto não há essas luzes lá. Se o dirigível é difícil de manobrar em baixas velocidades, por que não fazer superfícies de cauda totalmente móveis? Gleb está perguntando novamente. Gleb, o fato é que, na verdade, essas superfícies de cauda móveis só funcionarão quando o dirigível tiver alguma velocidade.
É a mesma coisa que pegar como exemplo, por exemplo, um navio que está parado, como se fosse um grande e imponente navio que está completamente parado no meio do oceano, se simplesmente gira suas superfícies móveis. Não me lembro exatamente como se chama essas partes, as superfícies dos navios. Você entendeu? E se o navio parar e só realizar algumas operações de giro, nenhum processo ocorrerá nele. Mas se ele se move, tem alguma resistência com a superfície da água, então eles começam a funcionar. Agora imagine que o navio está parado, e os dispositivos de manobra são como hélices. Que, vamos supor, metaforicamente, estão localizados nas bordas do próprio navio e serão acionados como hélices, permitindo que o navio gire enquanto está parado, adicionalmente também. Espero ter explicado claramente e corretamente. Gleb faz pergunta. Para melhorar a manobrabilidade de um navio, é utilizado um dispositivo de manobra do tipo túnel. Vocês planejam aplicar soluções semelhantes em dirigíveis novos para tracação automática, e por que não foram usadas em dirigíveis do passado? Talvez tais soluções ainda não tivessem sido inventadas no passado. Mas é bem provável que em dirigíveis modernos essas soluções também possam ser utilizadas. Eu não entendo completamente o que são esses sistemas de dispositivos de manobra do tipo túnel, então não entendo bem como eles se parecem e como podem ser usados. Então, mas vamos anotar esse comentário também. E acredito que Fyodor irá comentá-lo, porque também estou curioso. Gleb, agradeço pela sua atividade. Você é a pessoa mais ativa entre nós. O dirigível Nova 01 pode realizar a manobra de Nesterov, o low-open. E quanta atenção dos investidores um dirigível assim atrairia? Seria, provavelmente, um momento espetacular quando o dirigível fizesse tal manobra. Por algum motivo, acho que seria bastante difícil para um dirigível realizar esse low-open. Talvez Fyodor me corrija e diga que é possível fazer isso, mas acho que não seria possível. Embora, se equiparmos um pequeno dirigível com propulsores potentes, sistemas de força que o façam girar adequadamente. Quem sabe? Vamos brincar. Inclusive em Kirchhas, tentar desafiar esse dirigível, ver do que ele é capaz. Próxima pergunta. Lançamentos de dirigíveis estratosféricos? Ainda não posso dizer uma data exata para os lançamentos de dirigíveis estratosféricos. Sei que o trabalho nessa direção está em andamento. Dmitry Sergeyevich Kel, pelo menos, passa bastante tempo, frequentemente, nessa área, mostrando seus modelos que poderão ser usados em tais altitudes. E os sistemas de força que poderão ser aplicados nessas altitudes e que serão eficazes. Mas, infelizmente, não tenho prazos para quando esses testes poderão ser planejados aproximadamente. Embora isso possa não demorar muito, se notavelmente de maneira bastante significativa. Teremos que esperar por esses testes, porque, na verdade, se anexarmos alguns motores a um aparelho estratosférico, a um sonda, já teremos nosso dirigível, que poderemos controlar. Na verdade, os trabalhos nessa direção também estão sendo conduzidos de maneira bastante ativa. E os testes de tais dispositivos também não estão muito distantes. Então, será que um quadricóptero será usado para filmar o vídeo promocional do Innova 01? Boa pergunta. Nosso operador está pressionando bastante nessa direção, pedindo à equipe para comprar um ou alugar. No momento, a decisão final ainda não foi tomada. Sabemos e entendemos que um drone, um quadricóptero, será necessário para nós, porque a empresa trabalha com dirigíveis
e precisamos ter esse tipo de equipamento de qualquer forma, para fazer imagens vibrantes e bonitas para nosso conteúdo e nossos espectadores. Talvez não no primeiro lançamento, mas com certeza surgirá. Então, depois que o voo do Innova 01 voar, este dirigível receberá pedidos firmes. Você está pronto para a produção? Em quanto tempo poderá entregar o dirigível ao cliente? Gleb também tem dificuldade em responder a essa pergunta, embora estejamos trabalhando ativamente nessa direção. Literalmente, de fato, ontem foi mencionado que a qualquer momento devemos receber equipamentos da China, que já pagamos há muito tempo, e que participarão na produção das carcaças dos nossos dirigíveis. Atualmente, como você sabe, estamos ativamente procurando, especificamente, o local onde poderemos estabelecer tal produção. E depois que encontrarmos o espaço onde poderemos instalar essas máquinas, depois de instalá-las, testá-las e entender que estamos prontos para fabricar essas carcaças em escala industrial, naturalmente, estaremos prontos para, de forma eficiente, atender a esses pedidos também. Sim, esse trabalho já está sendo realizado de forma bastante ativa. Dentro da equipe, estabelecemos a meta de, pelo menos, decidir sobre o local em maio e já levar o equipamento para lá. Sim, em breve estaremos prontos para esses pedidos também. No momento, não consigo responder em quanto tempo o dirigível poderá ser entregue ao cliente, pois não tenho essa informação. Quanto custará o Innova 01 para o cliente? Pelo menos indique a faixa de preço. Espero que não me responsabilizem por isso, mas, pelo que sei, nosso dirigível Innova 01 nos custou cerca de 1 milhão de rublos, se não me engano, talvez um pouco mais. Mais ou menos, provavelmente será o mesmo para o comprador final. Certo. Está planejada a participação no Salão Aéreo IMAX em 2025 em Chukovsk? Eu não tenho essa informação, e também não ouvi conversas sobre isso entre os membros da equipe, mas é bem provável que tenhamos interesse em participar de uma exposição desse tipo. Vou fazer essa pergunta ao Fedor, e certamente voltaremos com uma resposta. Assim, na China, milhares de drones são lançados simultaneamente e criam figuras 3D no ar. Será que 3 ou 5 dirigíveis Innova 01 poderão realizar uma exibição de voo em grupo no Salão Aéreo IMAX 2025 em Chukovsk? No geral, por que não? Como eu disse, estamos desenvolvendo um software que nos permitirá controlar os dirigíveis tanto remotamente quanto de forma autônoma. E, no geral, temos especialistas bastante bons e promissores trabalhando nessa área, e se definirmos essa tarefa, e essa tarefa for colocada diante da equipe, nós a cumpriremos. Não vejo absolutamente nenhum obstáculo nessa direção. A ideia, o marketing é muito legal. Então, quais salões aéreos internacionais são interessantes e promissores para a publicidade da aeronova? Dos que eu conheço e nos quais a equipe da aeronova planeja participar, está Dubai, que é um dos maiores eventos do mundo e atrai muitos visitantes anualmente. O nome da exposição por algum motivo, esqueci, mas planejamos participar dela em novembro. Chama-se literalmente algo assim. Planadores para voo utilizam correntes ascendentes subindo a 6 metros por segundo e alcançam altitudes de até 15 quilômetros.
Uma corrente dessas pode elevar um dirigível a altitude perigosa. Uma corrente dessas pode elevar um dirigível a altitude perigosa. Como um dirigível é protegido contra uma subida extrema? Qual é o impacto das correntes ascendentes nos dirigíveis estratosféricos? Então, vamos por etapas aqui e agora. Sobre as correntes ascendentes e os planadores, que sobem rapidamente e alcançam tal altitude. Os planadores têm asas específicas e muito especiais que se aproveitam das correntes de ar ascendentes para elevá-los a grandes altitudes. No caso dos dirigíveis, eles não possuem asas e superfícies de controle tão potentes que lhes permitam se impulsionar nas correntes de ar e subir. Aqui serão utilizados princípios um pouco diferentes, até 15 km. Se ocorrer uma situação em que alguma corrente ou força maior eleve o dirigível a uma altura perigosa, ele estará, adicionalmente, equipado com sistemas de alerta. Para essas situações de força maior, existem, por exemplo, válvulas de alívio de pressão adicionais que permitirão manter o dirigível na altura desejada. Portanto, existem sistemas de alerta avançados que alertarão sobre essas situações imprevistas e de força maior, tanto para alturas muito baixas quanto para a elevação extremamente alta do dirigível. Quanto à influência das correntes ascendentes nos dirigíveis estratosféricos, também me abstenho de responder. Se o vórtice polar estratosférico já se dissipou, onde e para onde serão lançados os próximos sondas estratosféricas? Sim, as sondas estratosféricas têm essa desvantagem de serem um pouco mais como brinquedos do vento. E apesar de atualmente sermos capazes de observar agora como essas correntes se movem, não podemos controlar a própria sonda estratosférica. E ele é, como eu já disse, um brinquedo do vento, mas o que podemos fazer é controlar. Já existem ferramentas adicionais que planejamos usar em nossos dispositivos estratosféricos. Ferramentas que nos permitirão controlar a altitude de subida e descida dessa sonda estratosférica. E em altitudes há diferentes correntes que se movem em direções distintas. Ou seja, a certa altura, essas correntes podem ir em uma direção enquanto em outra altitude, essas correntes vão em outra direção. E já existem até exemplos de parceiros estrangeiros que utilizam isso com muito sucesso, de maneira eficaz e eficiente, permitindo que essas sondas se mantenham mais ou menos em uma área específica, que é de interesse para monitoramento e observação, de forma a garantir que tudo seja feito com precisão. Portanto, planejamos usar esses sistemas de forma eficaz em nossos aparelhos estratosféricos e aplicá-los, essencialmente, para controlar o movimento ou a permanência desses ondas estratosféricos sobre uma determinada área de forma eficiente. Para um controle mais ou menos gerenciável desse mesmo onda. Então, como obter dados dos ondas estratosféricos e como recuperar o equipamento se eles voarem em direção ao Equador? Ah, quem sabe, Glenn. Fedor nos dará uma dica. Vamos deixar essa pergunta para ele também. Bem, em primeiro lugar, pelo que sei, existem sistemas de liberação forçada da carga útil, como sensores, equipamentos que serão instalados nesse mesmo onda estratosférico adicionalmente. Presumo que assim que a equipe perceber que o Zonda está indo para um lugar errado ou entrou em algum outro redemoinho que o leva na direção errada, existem sistemas de liberação da carga útil imediatamente após perceberem, que podem ser usados para liberar a carga útil de forma mais controlada, eficaz e segura em um local mais ou menos acessível, para o qual poderemos chegar e acessar por conta própria, ou nossos parceiros poderão chegar lá para coletar essa carga útil.
obter os dados necessários e, no mínimo, devolver o equipamento para nossas mãos. É isso. Gleb, agradeço pessoalmente a você por essa atividade demonstrada hoje em nosso webinar. Então, por favor, não hesitem, façam perguntas. Eu com certeza tentarei respondê-las quando não houver outros especialistas em cena e haverá uma conversa interativa ao vivo. Parece que as perguntas terminaram por aqui. Pelo menos eu não tenho mais nenhuma, ou alguma. Quero pedir novamente que vocês sejam ativos. Por favor, curtam e deixem comentários. Por favor, não se esqueçam de que hoje sairá um vídeo com o relatório final de como realizamos os testes em solo em nosso primeiro local, no dirigível ANOVA 01. Não se esqueçam. A tarefa é, por favor, gentilmente deixar um comentário, dar um like, compartilhar este vídeo, este clipe em sua página. E nós vamos escolher a pessoa a mais. Bem, não há mais, mas apenas um participante ativo, qualquer pessoa aleatória, que receberá este moletom. Vamos fazer pequeno unboxing. Olhem só, que moletom maravilhoso um de vocês vai receber, que pode ser usado em qualquer lugar, a qualquer momento. Ainda temos a primavera pela frente, o tempo é imprevisível. Como podem ver, o frio pode chegar a qualquer momento. Nas costas, há um dirigível maravilhoso. É incrível, incrível, amigos, não deixem de participar, sejam ativos. Isso é realmente importante para todo o projeto e para o desenvolvimento da empresa. Agradeço a vocês por estarem presentes no webinar de hoje, por escreverem comentários, darem likes e compartilharem. Um agradecimento especial, por isso é tudo por hoje. Agradeço a todos, até a próxima. Deus.